Tubarão encontra uma verdade inconveniente. Não. Na verdade, Mega Tubarão encontra uma verdade inconveniente. O filme Sob as Águas do Senna, que está sendo lançado no catálogo da Netflix hoje, é o filme francês mais americano que vocês vão ver esse ano. Originais Netflix, né, bebês? Estão chegando vários filmes de ficção científica / ação na plataforma nas últimas semanas. Se você quer ver um filme genérico, um filme plastificado, você pode assistir a Atlas, sobre o qual eu falei num vídeo aqui no canal e que eu fiz até um vídeo no TikTok sobre isso esses dias. É o filme mais visto de todas as plataformas de streaming nas últimas semanas. Mas se você quer ver um filme original, você pode assistir a Biônicos. E se você quer ver um filme que não seja tão original assim, mas que seja bastante competente tecnicamente e que tenha o coração no lugar certo, ai João, você já foi melhor que isso, você pode assistir a esse Sob as Águas do Senna. Um tubarão gigantesco que já matou brutalmente um grupo de mergulhadores está no Rio Sena, em Paris. Não me perguntem como. Diferentes grupos com objetivos distintos tentam lidar com a ameaça. Quando um filme é muito icônico, quando um filme tem um impacto cultural muito forte, principalmente na cultura pop, é muito difícil de fazer filmes parecidos depois dele, sem copiar aquilo que ele já fez. Tubarão, do Spielberg, de 1975, é um desses filmes, é um filme icônico e muitos filmes depois copiaram ele. Alguns filmes conseguiram fazer algo um pouco diferente. Eu citei o Mega Tubarão porque uma alternativa, depois de um filme fazer tanto sucesso como Tubarão, é exagerar muito a sua premissa. Então, já que não dá pra fazer um filme bom, sério, de tubarão, depois do Tubarão do Spielberg, então vamos fazer um filme sobre um super tubarão que ama o suco e vamos fazer uma galhofa disso. Ou então você pode focar no sobrevivencialismo e na vulnerabilidade do homem diante da natureza, como fez Águas Rasas alguns anos atrás, por exemplo, que é um filme também muito bom. E outra possibilidade é usar um filme de tubarão para falar das consequências das catástrofes naturais que o mundo tem experimentado nos últimos anos. O apocalipse climático já é aqui, basta ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul nos últimos meses. A ficção científica sempre foi um gênero que gostou e que teve uma aptidão muito grande de lidar com temas da realidade de uma maneira ficcional, né? Usar os medos de cada época para fazer histórias ficcionais, como foi na Segunda Guerra Mundial, como foi na Guerra Fria. E obviamente a ansiedade climática é algo que está muito em voga hoje em dia, né? Se você não está desesperado, se você não está sofrendo de algum grau de ansiedade climática, você precisa ser muito desconectado da realidade. Um elemento do roteiro desse filme que funciona muito bem, na minha opinião, é o fato de que tem vários grupos tentando lidar ali com a ameaça daquele mega tubarão e a sua descendência, e cada um deles tem objetivos específicos, objetivos muito óbvios e objetivos que a gente consegue ver como verossimilhantes dentro daquela realidade. Obviamente a prefeitura de Paris, que está ali diante de uma grande celebração, de um grande festival de triatlo, né, que vai trazer muitos turistas para a cidade, vai ter um interesse muito maior em proteger financeiramente a cidade e manter aquele festival. Isso é um eco de um tema que também era discutido lá no Tubarão do Spielberg, quando o prefeito insistia em manter a praia aberta, mesmo quando os cientistas falavam que não dava mais, que muita gente ia morrer. Já a polícia tem uma visão muito mais militarizada, né, de querer matar aquele tubarão, exterminar com aquilo logo para proteger a cidade. Os ativistas de um grupo ambiental vão ter uma visão muito mais de proteção da natureza, e no meio disso tem uma bióloga / oceanóloga vivida pela Berenice Bejo, que é a Sofia, que tem uma visão um pouco mais ampla da questão. Por um lado, ela é uma ambientalista, a história de vida dela e o currículo dela está associado à proteção do meio ambiente e da fauna marinha, mas ela já viu o que aquele mega tubarão específico é capaz de fazer, e claro que ela vai tentar alertar todo mundo, e óbvio também que pouca gente vai ouvir o que ela tem a dizer, pelo menos no começo. A sequência inicial em que a gente vê aquele massacre que esse mega tubarão, eu tô usando esse termo de propósito, causa e que a Sofia testemunha, é importante para isso, pra gente entender que ela sabe qual é o nível de ameaça que Paris está enfrentando naquele momento, enquanto ninguém acredita nela, né? Imagina um tubarão no meio do Rio Sena. Mas eu acho que essa sequência atrapalha um pouco a estrutura do filme, porque o filme vai usar um pouco da estrutura também do Tubarão, no sentido de ir revelando o vilão pouco a pouco. O vilão aqui, entre aspas, ele vai mostrar, por exemplo, a marca da dentição do tubarão na porta de um carro, pra gente ver o tamanho da arcada dentária dele. Depois a gente vê ali uma barbatana passando no Rio Sena, que já é uma imagem chocante, né? Uma barbatana de tubarão em pleno Rio Sena, no meio de Paris, e pouco a pouco ele vai mostrando o tubarão. Mas a gente já viu ele antes. A gente já viu o que aqueles tubarões são capazes de fazer. Então essa estrutura já é meio sabotada desde o início, mesmo que um elemento dela funcione, que é
pouco a pouco a gente ir vendo de uma maneira mais gráfica o gore, ou seja, o impacto visual da violência causada por aqueles tubarões. Tem um momento, por exemplo, né, em que a protagonista vê as vítimas do tubarão e a gente vê só fragmentos, né, planos muito rápidos com pouquíssimas frações de segundo, como se a protagonista estivesse olhando numa visão subjetiva e logo tapando o rosto. É um elemento usado de uma maneira muito interessante e pouco a pouco a câmera começa a se prolongar um pouco mais até chegar o momento que tem aquele grande massacre lá e que tem vários turistas envolvidos, a polícia, os ambientalistas também, e aí a violência come solta mesmo. É uma cena bastante interessante, assim como são algumas imagens que o filme consegue gerar de terror. Por exemplo, tem um momento em que eles estão lá embaixo d'água no Rio Sena. Eu acho que essas cenas do Rio Sena são muito competentes. Tecnicamente, a gente acredita realmente que tá ali debaixo daquele rio. E aí, um dos personagens acende um sinalizador. A gente vê aquele cardume de tubarões passando em cima deles, iluminados com aquela luz vermelha, que é normalmente associada à violência. É uma imagem muito bonita e aterrorizante também. Os efeitos visuais em filmes como esse são muito importantes. Eu acho que os efeitos aqui são muito bons, são muito competentes. Não só quando a gente vê, por exemplo, né, os personagens encarando um tubarão através de plano e contraplano, porque aí é muito fácil fazer isso, né? Você consegue filmar tubarões muito de perto e fazer o contraplano dos atores em outro lugar, em outro momento. E através dos cortes da montagem no plano e contraplano, a gente imagina como espectador que eles estão se encarando. Isso seria muito fácil de fazer. Mas tem cenas também em que tem um personagem e um tubarão se encarando em um plano geral, em que tanto o tubarão quanto a pessoa estão no mesmo plano, e essas cenas são igualmente convincentes de um ponto de vista visual e técnico. Tem uma cena só em que um tubarão arrasta a protagonista ou tenta arrastá-la para o fundo do mar, e eu acho que ali o CGI fica um pouco óbvio demais, mas a gente releva. De forma geral, os efeitos visuais são muito convincentes. Esse é o filme francês mais americano mesmo de 2024? Eu acho que sim, mas ele não é tão americano assim, no sentido de não ser tão maniqueísta como são boa parte dos filmes, pelo menos do cinemão de blockbuster dos Estados Unidos, de Hollywood. Esse é um filme que, mesmo sendo um filme que tem um vilão muito claro, que é aquele mega tubarão, ele é um filme que entende que a geração Z tá cobrando a gente do planeta que a gente deixou pra eles. E eu vou dar um spoiler de leve aqui, não é um grande spoiler, mas se você não quer saber nada, você já tá avisado. A imagem final de Paris inundada é uma imagem que ganha contornos ainda mais trágicos e ainda mais tristes para nós, espectadores brasileiros, que vimos as imagens reais nas redes sociais da tragédia no Rio Grande do Sul no último mês. Então esse é um filme que tem um tema que se torna muito mais relevante por causa de acontecimentos recentes. Quero muito saber de vocês, se vocês virem o filme, se gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso. Um abraço, tchau!